Tem coisa que acontece no interior que a gente não esquece nunca. Não é lenda, não é história inventada. É o que o povo viu, sentiu na pele e carrega até hoje. Causos de roça, de estrada de terra, de madrugada no meio do nada. Hoje eu trouxe 4 relatos que vão te fazer repensar o que existe além do que a gente vê. Fica até o final, porque o último vai te deixar sem resposta. Esse caso me foi contado por um primo do meu pai, que trabalhou anos como caminhoneiro de gado no sul de Goiás. O nome dele é Valdir, e até hoje ele não gosta muito de falar sobre o que aconteceu naquela noite de abril de 2003. Mas quando bebe uma cerveja, ele solta a história inteira. Valdir tinha combinado de buscar um lote de bezerros numa fazenda perto de Jataí. Era uma propriedade grande, mas isolada, umas 2 horas de estrada de chão batido desde a rodovia principal. Ele saiu de madrugada porque o combinado era carregar os animais cedo e voltar antes do meio-dia, quando o sol pesa demais e estressa o gado. A estrada era reta na maior parte, cercada de pasto dos 2 lados, com mourões velhos e arame barfado. De vez em quando aparecia uma porteira, algum carro abandonado no meio do mato, ossada de boi, coisa comum. Valdir conhecia aquele trajeto. Já tinha feito umas 3 vezes. Não era lugar de dar medo, era só roça. Mas naquela manhã, desde que ele entrou na estrada de terra, alguma coisa estava diferente. Primeiro foi o silêncio. Ele percebeu que não tinha canto de pássaro. Nada. Nem cigarra, nem crilo. Só o ronco do motor do caminhão e o barulho dos pneus na terra seca. Valdir achou esquisito, mas seguiu. O céu estava meio carregado, nuvens baixas, mas não chovia. O ar estava abafado, quente demais para aquela hora. Quando ele passou pela segunda porteira, viu um cachorro magro parado no meio da estrada. O bicho estava olhando fixo para ele, sem se mexer. Valdir buzinou, mas o cachorro não saiu. Ele teve que desviar. Quando olhou pelo retrovisor, o cachorro tinha sumido. Simplesmente sumido. Valdir sentiu um frio na espinha, mas pensou que o bicho tinha entrado no mato. Mais uns 5 quilômetros à frente, ele viu uma coisa que fez ele diminuir a velocidade. Do lado esquerdo da estrada, perto de um pé de jatobá grande, tinha uma mulher de costas. Ela estava parada, com um vestido branco comprido, sujo de barro na barra. Cabelo preto, solto, caindo até a cintura. Não se mexia. Valdir achou estranho porque não tinha casa perto. O que uma mulher estaria fazendo ali sozinha, àquela hora? Ele pensou em parar para perguntar se ela precisava de ajuda, mas alguma coisa nele disse para não fazer isso. Ele seguiu devagar, olhando pelo retrovisor. A mulher continuava parada, de costas. Não virou a cabeça, não fez gesto nenhum. Valdir acelerou um pouco, sentindo o coração bater mais rápido. Quando ele chegou na fazenda, o sol já estava nascendo. O capataz da propriedade, seu Domingos, um homem de 60 anos, estava esperando com os peões. Valdir desceu do caminhão meio atordoado, comentou que a estrada estava estranha, silenciosa demais. Seu Domingos franziu a testa e perguntou se ele tinha visto alguma coisa no caminho. Valdir contou da mulher de branco perto do jatobá. Seu Domingos ficou sério. Chamou um dos peões, um rapaz chamado Edson, e pediu para ele ir até lá conferir. Edson pegou a moto e foi. Valdir ajudou a carregar os bezerros, mas estava inquieto. Meia hora depois, Edson voltou pálido. Ele disse que tinha ido até o jatobá. Não tinha ninguém. Mas no chão, embaixo da árvore, tinha uma marca. Uma marca de pés descalços, pegadas pequenas, de mulher. Só que as pegadas não levavam para lugar nenhum. As pegadas começavam embaixo da árvore e paravam ali mesmo. Não tinha rastro saindo, como se a pessoa tivesse aparecido do nada e ficado parada naquele ponto. Valdir sentiu o estômago revirar. Seu Domingos suspirou fundo e disse que aquele trecho de estrada era conhecido por isso. Fazia anos que gente via a mulher de branco, sempre parada, sempre de costas. Ninguém nunca viu o rosto dela. E quem tentou chegar perto disse que sentiu um frio na nuca e um peso no peito, como se não pudesse respirar. A história que o pessoal da região contava era que anos atrás uma moça tinha sumido naquela área. Ela estava voltando de uma festa a pé, sozinha de madrugada. Nunca chegou em casa. Acharam o corpo dela dias depois, perto do jatobá. Vestido branco, não tinha marca de violência, mas os olhos dela estavam abertos, fixos,
como se tivesse visto alguma coisa. A família enterrou ela no cemitério da cidade, mas o povo diz que a alma ficou presa naquele lugar. Valdir terminou de carregar o gado e voltou pela mesma estrada. Dessa vez ele não viu a mulher, mas quando passou pelo Jatobá, o rádio do caminhão começou a chiar sozinho. Ele não estava sintonizado em nenhuma estação, mas o chiado era alto, constante, e no meio daquele chiado, Valdir jura que ouviu uma voz, baixa, abafada, como se alguém tivesse tentando falar debaixo d'água. Ele não entendeu as palavras, mas o tom era de súplica. Ele desligou o rádio na hora e acelerou. Quando chegou na rodovia, o som dos pássaros voltou, o calor voltou ao normal. Valdir estacionou o caminhão em um posto, desceu e acendeu um cigarro com a mão tremendo. Ele nunca mais aceitou fazer entrega naquela fazenda. Até hoje, quando alguém fala do Jatobá, ele desvia o assunto. Mas tem um detalhe que ele só contou anos depois e que me deixa arrepiado até agora. Quando ele olhou no retrovisor pela última vez, antes de acelerar, ele viu que a mulher tinha virado o rosto, não o corpo, só o rosto. E ela estava olhando diretamente para ele. Mas onde deveria ter olhos, era só escuridão, vazio, como se não tivesse nada ali. Valdir nunca mais passou por aquela estrada, e toda vez que chove forte em Jataí, ele liga para o seu Domingos para saber se alguém viu alguma coisa. A resposta é sempre a mesma. Ela continua lá, parada, esperando. Essa história me chegou através de uma senhora chamada Dona Iracema, que mora num vilarejo pequeno perto de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ela tem 72 anos e trabalhou a vida toda com plantas, benzimentos, chás. O povo procura ela até hoje quando está com susto, mal olhado ou quando sente que a casa está carregada. O que ela me contou aconteceu com ela mesma, há mais de 30 anos, quando ainda era casada e morava numa casa de taipa no meio da Caatinga. A casa era simples, 3 cômodos, telhado de barro, chão batido, não tinha energia elétrica ainda, então usavam lamparina e vela. O marido dela, seu Zé Ferreira, trabalhava na roça, plantava milho, feijão, mandioca. Vida dura, mas era o que tinham. No final de agosto daquele ano, a seca estava braba. Fazia semanas que não chovia. O rio perto da casa tinha virado só um fiozinho de água barrenta. Os bichos estavam sumindo, as plantas murchando. Dona Iracema conta que o silêncio estava pesado. Nem os cachorros latiam direito. Parecia que tudo estava esperando alguma coisa. Uma noite, ela acordou com um barulho estranho vindo de fora. Era um arrastar, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra. Seu Zé estava dormindo do lado dela, roncando. Ela cutucou ele, mas ele não acordou. O barulho continuava. Vinha da direção do quintal. Dona Iracema levantou devagar, acendeu uma vela e foi até a janela. O luar estava forte, dava para ver o terreiro, o curral vazio, a cerca de madeira. Não tinha ninguém, mas o barulho continuava. Dona Iracema abriu a porta da frente, só uma fresta, e espiou. Foi aí que ela viu. Do lado esquerdo da casa, perto do pé de juazeiro, tinha uma sombra. Não era sombra de árvore nem de poste. Era uma sombra que não tinha corpo. Uma mancha escura, densa, que se movia sozinha. E ela estava se arrastando em direção à casa. Dona Iracema sentiu as pernas fraquejarem. Ela fechou a porta rápido, trancou por dentro e encostou a tranca de madeira. Voltou para o quarto, acordou o marido e contou. Ele achou que era sonho, mas Dona Iracema insistiu. Ele se levantou, pegou a espingarda velha que guardava debaixo da cama e foi até a janela. Não tinha nada. A sombra tinha sumido. Seu Zé disse que era impressão, que a cabeça dela estava cansada, mas Dona Iracema não conseguiu dormir. Ela ficou sentada na beira da cama com a vela acesa até o sol nascer. No dia seguinte, ela foi até o quintal para ver se tinha algum rastro. E tinha. Uma marca no chão. Uma linha reta, funda, como se algo pesado tivesse sido arrastado desde o juazeiro até a porta da frente. Mas não tinha pegadas, não tinha marca de rodas, só aquela linha. Dona Iracema chamou a vizinha mais próxima, Dona Neném, que morava a uns 200 metros dali. Dona Neném chegou, olhou e ficou branca. Ela disse que aquilo era coisa ruim, que quando a terra está muito seca, coisas que estavam presas acordam.
Ela falou que Dona Iracema precisava benzer a casa e fazer uma proteção. Naquela mesma tarde, Dona Iracema pegou um galho de alecrim, sal grosso e uma vela branca. Ela rezou o Pai Nosso 3 vezes, andou por toda a casa com o alecrim aceso, defumando cada canto. Jogou sal nos cantos das portas e das janelas, acendeu a vela branca na sala e pediu proteção. Ela não sabia direito o que estava fazendo, só seguia o que a avó ensinava quando ela era criança. Naquela noite, o barulho voltou, mas dessa vez era diferente. Parecia que algo estava rondando a casa, mas não chegava perto. Ficava dando voltas. Dona Iracema e seu Zé ficaram acordados, rezando baixinho. O cachorro que dormia no terreiro começou a ganir. Um ganido fino, desesperado. Depois, parou de repente. Quando amanheceu, eles saíram e viram que o cachorro estava deitado perto da porta, tremendo. Esse relato veio de um rapaz chamado Juliano, que na época tinha 20 e poucos anos e trabalhava como ajudante de pedreiro em obras pequenas no interior do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria. Ele me contou isso pessoalmente, num churrasco de família, e juro que a forma como ele falava, o jeito que a voz dele mudava, dava para sentir que aquilo tinha marcado ele fundo. Juliano tinha sido contratado para ajudar a reformar uma casa velha numa propriedade rural afastada. A casa tinha mais de 100 anos, paredes grossas de pedra, janelas pequenas, pé direito alto. O dono, um senhor chamado Seu Arlindo, tinha herdado a propriedade e queria restaurar a casa para alugar ou vender. O lugar estava abandonado fazia uns 15 anos. O trabalho ia durar uns 10 dias. Juliano e seu Moacir iam dormir lá mesmo, numa peça nos fundos que ainda estava em bom estado. Levaram colchão, lampião, comida. A casa não tinha luz elétrica funcionando ainda, então usavam lampião e lanterna. No primeiro dia, tudo correu bem. Eles limparam o mato do quintal, tiraram entulho, começaram a rebocar as paredes. A casa era bonita, mas tinha um ar pesado. As janelas eram pequenas, a luz entrava pouco e tinha um cheiro de mofo misturado com terra molhada, mesmo sem ter chovido. Na primeira noite, Juliano acordou com frio. Era verão, mas dentro daquele quarto estava gelado. Ele puxou o colchão, virou para o lado e tentou voltar a dormir. Foi quando ouviu passos lentos no corredor, como se alguém estivesse caminhando descalço no chão de tábua. Ele abriu os olhos, ficou parado. Os passos continuaram, iam e voltavam. Juliano olhou para o lado. Seu Moacir estava dormindo. Ele pensou em acordar o homem, mas ficou com vergonha. Pensou que podia ser impressão. Os passos pararam. Juliano demorou, mas conseguiu dormir de novo. No dia seguinte, ele não comentou nada. Eles seguiram trabalhando. Mas naquela tarde, enquanto Juliano estava rebocando uma parede da sala, ele ouviu uma voz, baixa, abafada. Vinha de um dos quartos fechados. Ele parou, ficou escutando. Parecia uma conversa. 2 vozes, talvez 3, mas ele não entendia as palavras. Juliano chamou o seu Moacir, que estava lá fora. O pedreiro entrou e os dois ficaram em silêncio. Não tinha nada, nenhum som. Seu Moacir deu de ombros e disse que era o vento, que casas velhas fazem barulho, mas Juliano sentiu que o pedreiro também estava incomodado. Na segunda noite, os passos voltaram. E dessa vez, Juliano viu. Ele estava de costas, olhando para o teto, quando uma sombra passou pela fresta da porta. Uma silhueta de pessoa, caminhando devagar. Juliano sentou na cama, o coração disparado, pegou a lanterna e acendeu. Correu até a porta, abriu. O corredor estava vazio. Mas no final do corredor, a porta do quarto principal estava aberta. Juliano tinha certeza que eles tinham deixado aquela porta fechada. Ele caminhou até lá, tremendo. Empurrou a porta devagar. O quarto estava vazio, só poeira e algumas tábuas velhas no chão. Mas tinha uma coisa estranha. No meio do quarto, desenhado na poeira, tinha um círculo. Um círculo perfeito, como se alguém tivesse traçado com o dedo. Juliano voltou correndo, acordou seu Moacir e contou. O pedreiro levantou, foi ver. Ficou olhando para o círculo em silêncio. Então ele suspirou e disse que eles precisavam ir embora. Juliano concordou na hora. Eles juntaram as coisas, mas seu Moacir disse que não ia sair de madrugada, que era pior, que iam ficar esperando amanhecer e sair com a luz do dia. Até lá iam ficar acordados. E foi o que fizeram.
Sentaram no quintal, acenderam uma fogueira pequena com pedaços de madeira e ficaram lá, sem falar muito, esperando o sol nascer. Quando clareou, eles pegaram as ferramentas e saíram. Seu Moacir foi até a cidade e ligou para seu Arlindo, disse que não ia continuar a obra. Seu Arlindo ficou bravo, mas quando seu Moacir contou o que aconteceu, o tom dele mudou. Ele ficou quieto, depois disse que entendia. Depois, Juliano ficou sabendo da história. A casa tinha pertencido a uma família grande décadas atrás. Um dos filhos, um rapaz novo, tinha morrido dentro daquela casa. Morte súbita, sem explicação. Depois disso, a família começou a ouvir coisas. Passos, vozes, portas abrindo sozinhas. Eles aguentaram uns anos e depois abandonaram o lugar. Juliano nunca mais voltou lá, mas ele diz que uns meses depois, ele soube que seu Arlindo tinha contratado outra equipe para terminar a reforma. Só que dessa vez, ele pediu para um padre ir lá antes e benzer a casa. O padre foi, rezou, jogou água benta, colocou uma cruz na parede da sala. Depois disso, a obra foi concluída sem problemas. A casa foi reformada e alugada. E até onde Juliano sabe, ninguém mais reclamou de nada. Ele acredita que o padre fez o que precisava ser feito. Que às vezes o que está preso precisa de permissão para ir embora. E Juliano conta que nunca mais pegou obra em casa velha sem perguntar antes a história do lugar. Porque tem coisa que reforma nenhuma resolve. Esse caso aconteceu com o seu Domingos, lá nas Gerais, numa propriedade que tinha fama de produzir o melhor queijo Minas da região. A família dele trabalhava com leite havia 3 gerações e todo mundo conhecia a qualidade daquele produto. O processo era sempre o mesmo. Ordenha de madrugada, leite fresquinho direto para o tanque, coalho na medida certa, temperatura controlada. Seu Domingos conhecia cada etapa como conhecia as linhas da própria mão. Mas numa segunda-feira de março, sem aviso nenhum, o queijo simplesmente não coagulou. O leite ficou lá, morno, líquido, sem formar a massa. Seu Domingos achou estranho, pensou que podia ser o coalho vencido, embora a data estivesse boa. Jogou aquele leite fora, limpou tudo, recomeçou no dia seguinte com produto novo comprado na cooperativa. Mesma coisa. O leite não prendia. Na quarta-feira ele chamou o técnico da cooperativa, um rapaz formado que entendia de pH, de bactérias, dessas coisas modernas. O moço mediu tudo, testou a temperatura, analisou a amostra do leite. Estava perfeito. Não tinha explicação técnica. Mesmo assim, na frente do técnico, tentaram fazer um lote pequeno. Nada. O leite continuava líquido, como se o coalho fosse água pura. A esposa de seu Domingos, Dona Lourdes, começou a ficar inquieta. Ela era uma mulher prática, de pouca conversa, mas naquela quinta-feira de manhã, enquanto varria o terreiro, comentou uma coisa que gelou a espinha dele. Disse que tinha acordado na madrugada e ouvido um barulho vindo da queijaria, como se alguém estivesse mexendo nas formas, arrastando as prateleiras de madeira. Seu Domingos dormia pesado, não ouviu nada, mas ela jurava que tinha sido barulho de gente trabalhando lá dentro, por volta das 3 da manhã. Naquela noite, seu Domingos resolveu ficar de olho. Deitou tarde, mas não dormiu de verdade. Ficou ali, na cama, atento a qualquer som diferente. A casa era antiga, fazia aqueles estalos normais de madeira se acomodando, o vento batendo na janela do quarto, nada demais. Até que perto das 2:30 da madrugada, ele ouviu. Não era barulho de vento, era o ranger da porta da queijaria se abrindo. Um ranger lento, como se alguém estivesse empurrando com cuidado para não fazer muito som. Seu Domingos levantou devagar, calçou as botinas, pegou a lanterna que ficava no criado mudo. Não quis acender a luz do corredor para não espantar quem estivesse lá. Pensou em ladrão, em bicho grande, sei lá. Atravessou o terreiro descalço mesmo, pisando na grama fria. A queijaria ficava a uns 20 metros da casa, uma construção de tijolo rebocado com telhado de telha francesa e uma porta de madeira pesada que ele sempre trancava à noite. A porta estava entreaberta. Ele tinha certeza absoluta que tinha fechado o cadeado antes de jantar. A luz da lua entrava pela fresta, mas não dava para ver lá dentro. Seu Domingos empurrou a porta com o pé, apontando a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e ele viu as formas de queijo nas prateleiras, a pia de inox, o tanque onde esquentava o leite. Tudo no lugar. Ninguém ali. Mas tinha uma coisa errada. O cheiro.
A queijaria sempre cheirava de leite fresco, aquele aroma levemente ácido que gruda nas paredes, nos roupas, na pele de quem trabalha com isso. Só que agora o cheiro era outro. Era cheiro de terra molhada, de barro de rio, como se alguém tivesse entrado ali com as botas cheias de lama no piso de cimento que ele tinha lavado antes de dormir. Seu Domingos desceu a lanterna para o chão e viu pegadas, marcas de pés descalços, pequenas, deixando rastros úmidos no piso de cimento que ele tinha lavado antes de dormir. As pegadas vinham da porta, passavam pelo tanque, iam até as prateleiras e voltavam, mas não saíam. Terminavam ali, no meio da queijaria, como se quem tivesse entrado tivesse simplesmente sumido no ar. Seu Domingos sentiu o coração acelerar. Não era de medo ainda, era mais uma confusão. Ele era homem de fé, mas não de superstição. Sempre achou que fantasma era conversa de gente ociosa. Voltou para casa, acordou Dona Lourdes, contou o que viu. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois disse que ia conversar com a Dona Cida, uma senhora que morava na beira da estrada e que rezava para tirar quebranto, mal-olhado, essas coisas. Seu Domingos não gostava muito desse tipo de coisa, mas estava perdendo dinheiro todo dia. Leite sendo jogado fora, encomendas canceladas, a reputação da queijaria começando a ser questionada. Dona Cida apareceu na sexta à tarde, uma velhinha miúda de lenço na cabeça, com um terço pendurado no pescoço. Ela entrou na queijaria, benzeu as paredes, as formas, o tanque, depois pediu para conversar com seu Domingos ali fora, no terreiro, longe de ouvidos alheios. Perguntou se ele lembrava de alguma coisa que tenha acontecido de diferente na propriedade nos últimos tempos. Esse caso é do Zé Renato, um caminhoneiro que fazia linha entre o interior de Goiás e o Tocantins, levando carga de grãos. Era um trabalho pesado, estrada ruim, poeira no verão, lama no inverno. Zé Renato estava acostumado, conhecia cada curva, cada buraco, cada ponto de parada. Não era homem de ter medo de estrada. Mas numa noite de novembro pegou ele de jeito. Tinha chovido forte a tarde toda, daquelas chuvas de fim de primavera que enchem córrego e transformam terra batida em lamaçal. Zé Renato estava voltando vazio, sem carga, o caminhão mais leve, mais fácil de controlar. Pensou que dava para seguir, que a chuva ia amainar. Não amainou. Piorou. Por volta das 8 da noite, ele estava numa estrada secundária, um atalho que cortava por dentro de uma fazenda e economizava uns 40 quilômetros. Era uma estrada estreita, sem asfalto, com mata dos dois lados e um córrego que corria paralelo, uns 20 metros para dentro do mato. Quando não chovia, era tranquilo, mas naquela noite o córrego tinha virado rio. Zé Renato viu a água começar a subir na estrada quando já era tarde demais para voltar. O caminhão patinou, os faróis iluminaram uma parede de água barrenta descendo o morro abaixo, carregando galho, tronco, pedra. Ele tentou dar ré, mas as rodas giraram em falso. O caminhão estava atolado até o eixo. A água subia rápido. Em 5 minutos já estava na altura da porta. Zé Renato desligou o motor, pegou a lanterna, o celular que não tinha sinal, a carteira, abriu a porta da cabine, a água entrou com força, gelada, cheia de barro. Ele pulou, se agarrou no retrovisor, subiu no capô. A correnteza batia forte no caminhão, balançava a carroceria. Ele sabia que se o caminhão tombasse, ia levar ele junto. Olhou ao redor, escuridão completa. A chuva caindo como cachoeira, o barulho da água cobrindo tudo. Não dava para ver a margem, não dava para saber para que lado correr. O mato era fechado, cheio de espinho, de buraco. Se ele saísse no escuro, podia cair num barranco, podia se perder, podia ser pior. Aí ele viu a luz. Uma luz amarela, fraca, piscando no meio do mato, do lado esquerdo da estrada. Parecia uma lamparina, daquelas antigas de querosene. Piscava devagar, como se alguém estivesse caminhando com ela na mão, balançando. Zé Renato não pensou 2 vezes. Pulou do capô, entrou na água até a cintura, começou a nadar para o lado da luz. A correnteza era forte, mas ele era forte também. Nadou, se agarrou num galho, puxou o corpo, nadou de novo. A água estava lodosa, entrava na boca, no nariz, mas a luz continuava ali, sempre um pouco à frente, sempre visível. Quando Zé Renato conseguiu sair da água e pisar em terra firme, estava exausto, tremendo de frio, cheio de cortes nos braços e nas pernas. A luz estava parada agora, uns 10 metros à frente, no meio do mato. Ele seguiu, tropeçando em raiz, afastando o cipó.
A chuva começou a diminuir, virou garoa, e de repente a luz se apagou. Zé Renato parou, apontou a lanterna e viu que estava na frente de uma casa. Uma casa pequena de madeira, com varanda e telhado de zinco. Tinha uma lamparina acesa na janela. Ele bateu na porta, uma senhora abriu, uma mulher de uns 60 anos, de avental sujo de barro de cozinha, cabelo preso num cone. Ela não pareceu surpresa. Só fez sinal para ele entrar, ofereceu uma toalha, uma xícara de café quente. Zé Renato agradeceu, ainda tremendo. Explicou o que tinha acontecido. A senhora ouviu tudo em silêncio. Depois disse que ele teve sorte, que aquela estrada era perigosa quando chovia, que já tinha levado gente embora. Zé Renato perguntou se ela tinha visto alguém com uma lamparina no mato, porque tinha sido isso que o tinha guiado até ali. A senhora ficou olhando para ele por um tempo longo. Depois sorriu de um jeito triste. Disse que não tinha ninguém lá fora, que ela mesma tinha colocado a lamparina na janela porque sempre fazia isso em noite de chuva forte. Que o marido dela, que tinha morrido fazia 3 anos, costumava dizer que lamparina na janela era farol para os perdidos. Zé Renato sentiu um arrepio. Perguntou se o marido dela tinha morrido ali perto. A senhora balançou a cabeça. Disse que ele tinha morrido tentando ajudar um caminhoneiro que tinha atolado no mesmo lugar, na mesma estrada, numa noite de enchente. Que o corpo dele tinha sido achado 2 dias depois, preso num tronco, quilômetros rio abaixo. Que desde então ela deixava a lamparina acesa por via das dúvidas. Zé Renato passou a noite na casa da senhora. Dormiu num colchão no chão da sala com o cobertor cheirando a naftalena. Quando amanheceu, a chuva tinha parado, o córrego tinha baixado. Ele foi até a estrada com o filho da senhora, um rapaz que tinha trator. O caminhão estava lá, tombado de lado, meio enterrado na lama, mas dava para recuperar. Zé Renato agradeceu, prometeu voltar para buscar o caminhão quando conseguisse um guincho. Antes de ir embora, ele perguntou o nome do marido da senhora. A senhora disse que era João Batista. Zé Renato anotou numa caderneta velha que carregava no bolso. Disse que ia acender uma vela para ele na próxima vez que passasse por uma igreja. 3 semanas depois, Zé Renato voltou naquela estrada. De dia, com tempo bom. Procurou a casa da senhora, achou o lugar certo, reconheceu o mato, a curva da estrada. Mas a casa não estava lá. Tinha um terreno vazio, com mato crescido, resto de alicerce de pedra, telha quebrada no chão. Parecia que não tinha ninguém morando ali fazia anos. Zé Renato perguntou para um sitiante que morava perto. O homem disse que ali tinha uma casa assim, da dona Sebastiana, que ela tinha morrido fazia uns 2 anos, logo depois do marido, que a casa tinha sido abandonada, que ninguém quis morar ali porque diziam que o lugar era triste. Zé Renato nunca contou essa história para muita gente, mas sempre que passa por aquela estrada, mesmo de dia, mesmo sem chuva, ele diminui a velocidade e sempre acende uma vela quando vê uma igreja na beira da pista. Não sabe se foi João Batista, não sabe se foi a lamparina da dona Sebastiana, não sabe se foi só sorte. Só sabe que naquela noite, no meio do escuro e da enchente, alguma coisa o guiou para fora da morte. E que ele saiu dali inteiro, molhado, machucado, mas vivo. E até hoje, quando a chuva aperta e a estrada fica perigosa, Zé Renato sente que não está sozinho. Como se alguém ainda tivesse deixando uma luz acesa para ele, por via das dúvidas. Esse último caso é o que mais mexe comigo porque aconteceu com alguém que eu conheci pessoalmente. É a história da Carmen, uma professora aposentada que morava sozinha numa cidade pequena do Rio Grande do Sul. Carmen tinha sido casada por 40 anos com o seu Arlindo, um homem quieto, trabalhador, que tinha sido ferroviário a vida toda. Os dois nunca tiveram filhos, era só eles dois, uma vida simples, sem sobressalto. Seu Arlindo morreu em 2021, de infarto, dormindo. Carmen acordou de manhã e ele estava frio ao lado dela. Foi um choque enorme. Ela ficou perdida. Não sabia o que fazer com o silêncio da casa, com a mesa grande demais, com a cama vazia. Os primeiros meses foram terríveis. Ela quase não saía de casa, não atendia telefone, não queria ver ninguém. Até que uma amiga, a Neuza, insistiu. Disse que Carmen precisava sair, distrair a cabeça, fazer alguma coisa. Convenceu ela a se inscrever num curso de artesanato na igreja. Carmen foi, mais para agradar a amiga do que por vontade própria, mas acabou gostando. Conheceu outras mulheres, começou a fazer crochê, pintura em tecido. Aos poucos foi voltando para a vida. Numa tarde de abril de 2024, Carmen estava arrumando a casa, fazendo aquela faxina de fim de outono, abrindo gaveta, doando roupa velha, organizando papel.
Foi até o armário do quarto onde guardava as caixas de fotografia. Tinha muita foto ali, de casamento, de viagem, de aniversário. Carmen não gostava de mexer naquilo porque doía demais, mas achou que estava na hora de organizar, de separar o que valia a pena guardar. Abriu a primeira caixa, fotos antigas em preto e branco, dos pais dela, dos pais do Arlindo. Abriu a segunda caixa, fotos coloridas, dos anos 80, 90, ela e o Arlindo na praia, na serra, em Porto Alegre. Foi passando as fotos, devagar, sentindo aquela mistura de saudade e dor que ainda não tinha passado. Aí ela viu uma foto que não conhecia, uma foto que não devia estar ali. Era uma foto recente, colorida, impressa em papel fotográfico bom. Mostrava ela mesma, de costas, sentada na poltrona da sala, olhando pela janela. Era uma foto tirada de dentro da casa, do ângulo da porta do quarto. Carmen sentiu o coração gelar. Ela não lembrava de ninguém ter tirado essa foto. Não tinha ninguém na casa. Ela morava sozinha. Virou a foto, atrás, escrito a lápis, tinha uma data. 3 de março de 2024. Um mês atrás. Carmen sentou na cama, tremendo. Quem tinha tirado essa foto? Quem tinha entrado na casa dela? Por que ela estava de costas, vulnerável, sem saber que estava sendo fotografada? Ligou para Neuza, contou tudo. Neuza veio correndo, viu a foto, ficou sem saber o que dizer. Sugeriu que Carmen chamasse a polícia, que talvez fosse caso de invasão, de perseguição. Carmen não quis. Tinha vergonha, tinha medo de estar enlouquecendo, de estarem achando que era coisa da cabeça dela. Mas naquela noite não conseguiu dormir. Ficou pensando na foto, na data, no ângulo. Levantou, foi até a sala, sentou na mesma poltrona que aparecia na foto. Olhou para a porta do quarto. De lá dava para ver exatamente o que a foto mostrava. Quem tirou estava parado na porta, olhando para ela. Carmen começou a chorar, não de medo, mas de uma tristeza profunda, porque ela sabia. No fundo, ela sabia. Aquela foto não tinha sido tirada por um estranho. Tinha sido tirada por alguém que conhecia cada canto daquela casa. Alguém que sabia onde ela gostava de sentar. Alguém que ficou ali, na porta, olhando para ela, querendo registrar aquele momento. No dia seguinte, Carmen voltou na caixa de fotos. Procurou com mais cuidado e encontrou outra. Uma foto dela na cozinha, fazendo café, de costas também. A data, 10 de fevereiro. Outra foto, ela na varanda, regando as plantas, 25 de janeiro. Todas fotos recentes, todas tiradas de dentro da casa, todas com ela de costas, como se quem estivesse fotografando não quisesse ser visto. Carmen sentou no chão da sala, com as fotos espalhadas ao redor, e percebeu uma coisa. Em todas as datas, ela estava sozinha, triste. Eram dias ruins, dias em que ela acordou com vontade de não levantar, de não fazer nada, de desistir. E em todos esses dias, alguém tinha estado ali, olhando para ela, registrando, como se quisesse dizer, você não está sozinha. Carmen pegou a última foto, a de 3 de março, olhou com atenção e viu um detalhe que não tinha visto antes. Na janela, refletido no vidro, tinha uma sombra, uma figura desfocada, borrada, mas que dava para reconhecer a forma. Um homem alto, de ombros largos, como o Arlindo. Ela levou a foto para a luz, examinou melhor. Não era reflexo dela mesma, era outra pessoa. Alguém que estava atrás dela, fora do alcance da câmera, mas que ficou registrado no vidro. Carmen sentiu uma onda de emoção. Não era medo, era alívio, era gratidão. Naquela tarde, Carmen foi até o cemitério. Levou flores, limpou a lápide do Arlindo, ficou ali um tempo conversando com ele em voz baixa. Disse que tinha entendido, que ele não tinha ido embora de verdade, que ele tinha ficado por perto nos dias mais difíceis, cuidando dela do jeito que sempre cuidou. Disse que estava tudo bem agora, que ela ia ficar bem, que ele podia descansar. Quando voltou para casa, as fotos tinham sumido. Carmen procurou na caixa, no chão, no armário, não estavam mais lá. Era como se nunca tivessem existido. Mas ela não ficou triste, ficou em paz, porque tinha guardado aquelas imagens no lugar onde realmente importava, na memória, no coração. Carmen voltou para o curso de artesanato, voltou a sair com as amigas, voltou a sorrir. A casa continuou grande, a cama continuou vazia.
Mas não era um vazio triste. Era um vazio cheio de lembrança, de presença silenciosa, de amor que não acaba mesmo quando o corpo vai embora. E às vezes, quando ela senta na poltrona para olhar a janela no fim da tarde, Carmen sente uma presença leve, quente, ali, atrás dela, como se alguém tivesse parado na porta para olhar, para ter certeza de que ela está bem, para registrar mais um momento, não em foto, mas no tempo que não passa, no espaço que fica entre a vida e o depois. E Carmen sorri, porque sabe que nunca esteve realmente sozinha, que o Arlindo continua ali, do jeito dele, quieto, cuidadoso, tirando fotos que só o coração pode ver. Fotos de uma mulher que aprendeu a viver de novo, que aprendeu que o amor não termina, só muda de forma, igual fotografia antiga que amarela com o tempo, mas que nunca perde o que importa. A imagem de alguém que foi amado e que ainda é todo dia, em cada reflexo, em cada sombra, em cada segundo de silêncio que não é vazio, mas cheio, cheio de tudo o que não precisa mais de palavra para ser dito. Essa história é da Mariana, uma moça de 28 anos que tinha voltado para a cidadezinha dela no interior de Minas depois de anos morando em Belo Horizonte. Ela tinha ido para a capital tentar a vida, trabalhar, estudar, mas as coisas não deram certo. Perdeu o emprego na pandemia, se endividou, ficou doente, voltou para a casa dos pais no meio de 2023, derrotada, sem rumo, com a sensação de que tinha desperdiçado os melhores anos da vida. A casa dos pais ficava na beira de um rio pequeno, o Rio das Velhas, que cortava a cidade. Era uma casa simples, antiga, com um quintal grande cheio de árvore frutífera. Mariana tinha crescido ali, tinha sido feliz ali. Mas agora, de volta, tudo parecia menor, mais apertado. Ela passava os dias ajudando a mãe em casa, evitando conversar com gente conhecida, com vergonha de ter voltado fracassada. Numa tarde de outubro, enquanto arrumava o quarto que tinha sido dela na adolescência, Mariana encontrou o violão. Estava no fundo do armário, dentro de um case velho de lona. Ela tinha ganhado o violão do pai quando fez 15 anos. Tinha aprendido a tocar sozinha, vendo vídeo na internet, praticando horas e horas. Chegou a tocar bem, a compor umas músicas. Até pensou em seguir carreira, em tentar ser cantora. Mas quando foi para a capital, deixou o violão para trás. Achou que ia comprar outro, melhor. Nunca comprou. Mariana tirou o violão do case. Estava empoeirado, as cordas bambas, o corpo com uns arranhões. Mas era o mesmo violão. Tinha as letrinhas dela gravadas no fundo com caneta permanente. M mais B, dentro de um coração. B de Bruno, um namorado de adolescência que ela nem lembrava mais direito. Ela apertou as cordas, tentou tocar. O som saiu desafinado, feio, mas sentiu uma coisa boa, uma saudade. Não de pessoa, não de tempo, mas de si mesma, da menina que tinha sido, que acreditava em coisas, que tinha sonho. Mariana passou a tarde afinando o violão, limpando, trocando as cordas que tinham arrebentado. O pai tinha umas cordas novas guardadas. Ele também tocava sanfona e violão nos fins de semana na praça. Quando terminou, já estava escurecendo. Ela sentou na varanda dos fundos, de frente para o rio, e começou a tocar. Músicas antigas que sabia de cor. Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, coisas da época dela. Tocou até tarde. A mãe foi dormir, o pai foi dormir. Mariana ficou ali, só ela e o violão e o barulho do rio correndo. E aí começou a chover. Uma chuvinha fina, de outubro, que molha devagar. Mariana não quis entrar. Ficou ali, deixando a chuva cair no rosto, nas mãos, no violão, tocando. Aí ela ouviu outra pessoa tocando, um outro violão, em algum lugar perto, tocando a mesma música, no mesmo ritmo, como se estivesse acompanhando. Mariana parou. O outro violão parou também. Ela recomeçou. O outro violão recomeçou junto. Mariana sentiu o coração acelerar. Olhou ao redor. A casa estava escura, os pais dormindo, o quintal estava vazio. O rio continuava correndo, mas o som vinha dali, do rio, ou de perto do rio. Mariana levantou, desceu os degraus da varanda, foi andando devagar em direção à margem. A chuva estava caindo mais forte agora.
O chão estava escorregadio. Ela chegou perto da água, apontou o celular, ligou a lanterna e viu uma figura sentada numa pedra grande, do outro lado do rio. Uma figura humana, com o violão no colo, tocando. Mariana não conseguiu ver o rosto. Estava escuro demais, a chuva atrapalhava, a distância era grande. Mas via a silhueta, via o movimento das mãos nas cordas, ouvia o som claro, nítido, atravessando o barulho da chuva e do rio. Ela gritou: "Quem é você?" A figura não respondeu. Continuou tocando. Mariana tentou atravessar o rio. Era raso naquela época do ano, dava pé fácil, mas quando entrou na água, quando a correnteza bateu nas canelas, a figura parou de tocar, levantou e sumiu. Não correu, não se escondeu, simplesmente sumiu, como se tivesse apagado. Mariana voltou para a varanda, encharcada, tremendo, entrou em casa, tomou banho quente, deitou, não conseguiu dormir. Ficou pensando no que tinha visto, ou achado que tinha visto. Talvez fosse só cansaço, solidão, cabeça confusa, talvez fosse nada. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Mariana estava na varanda, tocando. A chuva começou, e o outro violão respondeu, do outro lado do rio. Mesma música, mesmo ritmo. Mariana não foi até lá dessa vez. Ficou na varanda, tocando junto. E foi bonito. Era como ter companhia, como não estar sozinha. Isso se repetiu durante uma semana. Toda noite Mariana tocava, e o outro violão respondia. Até que numa sexta, ela resolveu conversar com o pai sobre isso. Contou o que estava acontecendo. O pai ficou em silêncio por um tempo, depois disse uma coisa que ela não esperava. Disse que conhecia essa história, que quando ele era jovem, antes de conhecer a mãe da Mariana, ele tinha um amigo que tocava violão também. Os dois passavam as noites tocando juntos na beira do rio. O amigo se chamava Davi. Tinha morrido jovem, com 20 e poucos anos, afogado. Tinha entrado no rio numa noite de chuva, bêbado, querendo atravessar. A correnteza o ervou. Acharam o corpo 3 dias depois, preso numa pedra, quilômetros rio abaixo. O violão dele nunca foi achado. O pai da Mariana disse que depois que o Davi morreu, ele nunca mais tocou na beira do rio. Não conseguia, doía demais. Mas às vezes, em noite de chuva, ele ouvia um violão tocando, longe, do outro lado. Ele sempre achou que era coisa da cabeça dele, saudade virando som. Mas agora, ouvindo a filha, não tinha tanta certeza. Mariana ficou calada. Depois perguntou se o pai queria ir até lá com ela, tocar junto, ver se o outro violão respondia. O pai não quis. Disse que preferia deixar as coisas como estavam, que tinha coisa que era melhor não mexer. Mas Mariana quis. Na noite seguinte, foi até a beira do rio, levou o violão, sentou na grama molhada, começou a tocar. O outro violão não respondeu. Mariana tocou durante 1 hora, sozinha, sem companhia. Só a chuva, o rio, a escuridão. Ela ia desistir quando ouviu. Não era o violão, era uma voz de homem cantando baixinho, uma música antiga que o pai dela costumava cantar, Roda Viva, de Chico Buarque. Mariana reconheceu e começou a cantar junto. Cantaram a música inteira, Mariana e a voz. E quando terminou, a voz disse: "Obrigado." Só isso, obrigado. E não voltou mais. Mariana continuou tocando na beira do rio, mas o outro violão não tocou mais, a voz não cantou mais. Era só ela de novo. Mas não se sentiu sozinha. Sentiu que tinha feito alguma coisa importante. Tinha dado companhia para quem precisava. E tinha recebido de volta. Tinha voltado a tocar, a cantar, a sentir que ainda tinha música dentro dela. 3 meses depois, Mariana arranjou um emprego. Começou a dar aula de violão para crianças na escola da cidade. Não era muito, mas era alguma coisa. Um recomeço. E toda vez que pegava o violão, toda vez que afinava as cordas, toda vez que ensinava um acorde novo para um aluno, Mariana lembrava da noite de chuva, do violão que tocou no rio, da voz que cantou junto, e pensava que talvez a gente nunca toque sozinho de verdade, que tem sempre alguém ouvindo, alguém acompanhando, mesmo quando a gente acha que não tem ninguém. Mesmo que a chuva caia e o rio corra e a noite seja escura e cria,
tem sempre uma música esperando, para ser tocada, para ser cantada, para lembrar a gente que a vida não acabou, que ainda dá tempo, que ainda tem som dentro do silêncio. E que às vezes a companhia que a gente precisa vem de onde a gente menos espera. De um rio que leva, de uma voz que fica, de um violão que nunca foi achado, mas que continua tocando, em noite de chuva, para quem precisar ouvir.